Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis, o período das origens, dos começos. A palavra Gênesis, ela tem esse significado: origem, criação, começos, certo? E o livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Gênesis vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte vai do capítulo 12 até o final de Gênesis, que, se eu não me engano, é o capítulo 50, tá? Como é que funciona? O que significa essa divisão? Os primeiros 11 capítulos, que é o que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar da história da criação, do começo da humanidade. É como Deus trata de maneira geral a humanidade. Isso serve para todos nós. A gente vai ver questões aqui que são essenciais. Isso aqui, o livro de Gênesis, o começo dele, os primeiros 10, 11 capítulos, ele começa a responder perguntas que são inerentes a toda a humanidade. Então assim, não importa se você mora no Brasil, não importa se você mora em 2022, ou se você mora na Índia, ou se você morou há 100, 200, 300, 400 anos atrás, existem perguntas no coração humano que simplesmente aparecem. A gente está vivendo, a gente começa a elaborar essas perguntas, não importa o que você crê. Perguntas como essa que eu coloquei aqui: quem nós somos? Né? Quem é o ser humano? O que é a vida? O que significa estar vivo? Da onde a gente veio? E aí tem várias teorias que vêm. Será que a gente veio de uma explosão? Será que a gente veio do imaterial, do acaso? Será que a gente foi criado? O que? Como começou tudo isso? E outras perguntas, que é para onde a gente vai quando a gente morre? O que acontece depois daqui? Quem Deus é? Perguntas que todo mundo se faz. Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento na Terra? E Gênesis, ele começa a dar essas respostas para a gente. Como a gente conversou na primeira aula, Gênesis ele não entrega todas as respostas de cara, mas ele começa a criar a base para que a gente, com o restante da palavra, a gente tenha respostas muito mais completas, muito mais esclarecedoras e conclusivas a respeito dessas perguntas, que são perguntas do ser humano, que todo mundo tem. Depois do capítulo 11, já no capítulo 12, começa a história de Abraão, e aí vai mostrar pra gente, como vocês bem leram, olha só que coisa linda, agora vocês têm total noção do que eu estou falando, começa a contar a história de Abraão, Isaac e Jacó, e como Deus escolheu esse povo, criou esse povo do nada, e é um povo escolhido por Deus para que, a partir dele, venha o Salvador e Deus possa ter um relacionamento com o ser humano, que é o objetivo de Deus, desde que ele criou todas as coisas. Então, na nossa linha do tempo aqui, a gente está ali, ó, período das origens, tá vendo? Mais para frente a gente vai explicando. A partir dos patriarcas já começa a história de Israel, do povo de Israel, e isso vai seguir, enfim, a gente vai caminhando por aí, a gente está no período das origens, em Gênesis, tá? Primeiro eu quero abrir com vocês no raio-x de Gênesis, para a gente falar de algumas coisas mais técnicas. Então, se você puder abrir tua apostila, que é a apostila, na página 7. Aqui embaixo, no detalhes do livro, eu acho que vocês não têm todas as respostas, tá? Então eu começo dizendo o que a gente está vendo aqui no slide também, que o autor do livro de Gênesis é Moisés, tá? Quem já leu até Êxodo 38, ou enfim, já leu uma parte de Êxodo, sabe a história de Moisés, que o Moisés é o libertador de Israel. Mais para frente a gente vai ver isso. Mas provavelmente você já escutou falar de Moisés. Ele escreve esse livro durante o período do deserto, em que a nação de Israel acaba de ser liberta da escravidão no Egito,
começa a andar pelo deserto, e aí nessa época em que eles andam no deserto, Moisés escreve os 5 primeiros livros que a gente viu na aula passada, que são os livros do Pentateuco, que são os livros da lei. O livro, então, foi escrito por Moisés. O local a gente coloca aqui, que é a Península do Sinai, tá? Depois, acho que na próxima aula eu vou mostrar um mapinha, né, que é aquela região do Oriente Médio. Ele foi escrito numa data aproximada de 1450 a.C. Os personagens ilustres, né, os personagens principais, tem Adão, Eva, Noé, que são os que a gente vai tratar hoje nessa aula. E depois, a partir do capítulo 12, Abraão, Sara, Isaac, Esaú, Jacó e José. Isso aí a gente deixa para a próxima aula, tá? Questão da fonte. Porque assim, o livro de Gênesis, ele é um livro em que o escritor ele não estava vivo enquanto aquelas coisas aconteceram. Depois, Moisés escreve Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e durante esses livros ele está como testemunho ocular, ele participou desses eventos. Mas o livro de Gênesis, ele não estava. Na verdade, no primeiro capítulo de Gênesis, ninguém estava, só Deus, né? Nem Adão, isso é curioso pensar, que nem Adão viu a criação. Adão também ficou sabendo do que aconteceu, porque Deus contou para ele, né? Então, assim, como é que Moisés, depois de tantos anos da terra ter sido criada e etc., ele sabia dessas histórias, sabia da história da Arca de Noé, sabia da história dos patriarcas. E a gente entende, os teólogos, enfim, historiadores, etc., e a gente vai falar sobre isso, tem uma curiosidade muito interessante, que é o slide final, é o último slide, que a gente vai falar um pouco da tradição oral. Mas a gente entende que Moisés ele recebeu essa revelação antes de escrever a partir da tradição oral, ou seja, foi contando, né, de pai para filho, foi contando a história. E isso, naquela época, era uma coisa muito séria, porque é a forma como você registra a história do seu povo, tá? E por revelação divina, porque Moisés, na época que ele está no Monte Sinai, ele fica 40 dias com Deus, conversando com Deus. Vocês vão chegar nessa história, acho que já até chegaram nessa história, não sei, mas enfim. Ele fica 40 dias no Monte Sinai conversando com Deus dia e noite, ele fica lá. Então, a gente entende que provavelmente, possivelmente, Deus confirmou essas histórias e revelou coisas que talvez ele não tinha conhecimento nesse período em que ele teve contato direto com Moisés. Claro que tudo isso dentro do que a gente crê que é toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus. Então, nada do que foi escrito na palavra não era planejado por Deus. Tudo que está escrito ali, a gente crê que Deus foi conduzindo usando seus escritores, certo? A duração desse período de Gênesis é de cerca de 2.400 anos, estimado, né? Porque eles pegam ali a data da criação, fazem as genealogias, etc., com os detalhes e tudo, estimam em 2.400 anos. E o texto-chave, a gente tem 2 textos-chaves, né? Que aqui vocês têm texto-chave e não está escrito nada no de vocês, né? São 2. Um é Gênesis 1:1, que é o famoso versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, que começa esses 11 capítulos que a gente vai falar hoje. E o próximo texto-chave é o texto de Gênesis 12, que começa a história de Abrão, né? A história de Abraão, que a gente vai deixar para a próxima aula. Isso aqui que eu escrevi nesse box é o resumo do livro, feito pelo professor Carlos Oswaldo, né? Que é um resumo, você vai preencher a lacuna aqui, né? Da forma como eu vou ler para vocês. E ele não é fácil de entender, a gente vai ler e você talvez vai ter que ler mais vezes para conseguir digerir o que significa, porque afinal é Gênesis resumido numa frase, tá? Que diz assim: a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus deram-se em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune com justiça e restaura em amor. Tá? Essa é uma frase que o Carlos Oswaldo usou para
para resumir o livro de Gênesis, depois vocês podem ler com calma, entender, e vocês que estão lendo o texto bíblico vão entender o que ele quer dizer com esse resumo aqui, tá? Por fim, aqui nessa página, eu quero ler com vocês o conteúdo do livro. No box conteúdo do livro eu vou ler até o terceiro parágrafo aqui. Gênesis é um livro que relata o princípio de todas as coisas. Moisés fez uma retrospectiva, conduzindo-nos à origem de tudo e concentrando-se numa verdade absoluta: Deus criou. É o único registro da origem do universo, do homem, da mulher, da entrada do pecado na humanidade, da primeira promessa de redenção de Deus e também dos primeiros julgamentos sobrenaturais de Deus. Em seus primeiros 11 capítulos, Gênesis trata de temas universais, tendo como pano de fundo o Oriente Médio, a antiga Mesopotâmia. Beleza. Eu quero começar com vocês entendendo qual que é o objetivo do livro de Gênesis. O objetivo isso é muito importante, porque quando a gente vai pegar qualquer livro da palavra, a gente tem que entender o que é que o autor quis escrever, sobre o que ele estava querendo falar para os primeiros leitores e como é que a gente consegue aplicar para nós. Então a gente lembra quem são os primeiros leitores de Moisés, do Gênesis. É aquele povo que acabou de sair da escravidão do Egito. É um povo que é simples, um povo que não é versado na ciência, não entende as coisas muito complexas. Está escrevendo para esse povo. E qual que é o objetivo do livro de Gênesis? Pasmem. O objetivo do livro de Gênesis é contar a história de Israel, de como Israel foi se tornando um povo e como esse povo, com uma aliança com Deus, vai culminar, vai terminar na salvação de toda a humanidade, para que o homem possa se relacionar com Deus da forma como ele criou as coisas para serem. Então, o objetivo do livro é, primeiro, contar a história de Israel. Qual não é o objetivo do livro de Gênesis? Alguns. Por exemplo, falar sobre os dinossauros. O livro de Gênesis não tem o objetivo de falar sobre dinossauros. Ele tem um silêncio a respeito dos dinossauros. Então, da mesma forma como se a gente pegasse vamos supor que a gente pega um livro de ficção. A gente está de ficção no sentido de uma história. Está lendo uma história, a história diz assim, o rei então se levantou de madrugada, foi até a cozinha, pegou um pão, comeu o pão, se alimentou, voltou para o seu quarto. E a gente pegar esse livro e tentar, mas esse pão era o quê? O que esse pão que o rei estava comendo, meu Deus, o que quer dizer esse autor quando ele diz que ele pegou um pão? O que significa o pão? Não diz nada, entendeu? Então, assim, Deus, ele tem algumas coisas que ele revela para nós e coisas que ele não revela para nós. Uma das coisas é questão de dinossauro e tal. Também tem a questão de Deus, ele não se propõe com o livro de Gênesis em explicar todos os mistérios científicos da criação. Não se propõe, tá? Então, assim, existem teólogos que defendem, por exemplo, que a Terra foi formada em 7 dias literais, tá? Então, no primeiro dia, Deus foi, criou assim, assado. Segundo dia, Deus foi, criou assim, assado. Terceiro dia, Deus foi, E tem gente que acha que esse dia, quando o cara escreve um dia, no primeiro dia, na verdade são eras, são milhões de anos e tal. Eu, particularmente, creio que são 7 dias literais. Tá? Eu tenho algumas bases para entender dessa forma. Tá? A palavra que é usada, Yom, que significa dia, que depois Moisés usa para dizer, por exemplo, que vocês têm que guardar o dia de sábado. Essa palavra Yom é usada das duas formas. Então você não tem que guardar uma era, um milênio, nada. Tá? Então Moisés ele comunica de uma forma num lugar e você entende que do restante do livro ele vai comunicar da mesma forma. Tá? Mas tem muitos teólogos e bons teólogos que preferem acreditar que a Terra tem milhões de anos e tal. Tem sempre aquela questão, né? A gente acha os argumentos da ciência, a gente vê os fósseis, a gente vê não sei o que lá. E às vezes o crente, o cristão, ele entra em parafuso. Porque ele fala, talvez eu tenha que fechar minha cabeça e não pensar sobre isso e simplesmente acreditar.
não é assim também, tá? Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar. Eu vou mandar um vídeo para vocês. Posso mandar vídeos ali no nosso grupo sobre um cara, é um físico formado, Adalto Lourenço, talvez vocês já ouviram falar, que ele tem palestras enormes explicando que o criacionismo de 7 dias tem evidência científica. E é assim, fantástico, né? Mas, por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu já fui um cara que discuti muito isso. Na escola, na faculdade, eu assim estudava muito criacionismo e evolucionismo, eu pegava argumento e eu debatia com um professor, eu debatia com amigos, e eu aprendi 2 coisas. A primeira é que ninguém sabe muito o que está falando, ninguém sabe nada, sabe assim, nem os cristãos sabem muito do que estão falando e nem os não cristãos. Os dois têm muita fé no que disseram para eles, né? Tanto nós, às vezes ouvimos do pastor e acreditamos e compramos, e é isso, não paramos para estudar nada. Tanto os não cristãos, eles escutam do professor de ciência, que é o líder religioso do ateu ali, e ele compra isso também e defende a teoria da evolução, sem perceber que tem algumas inconsistências muito grandes, tá? Mas a segunda coisa que eu percebi quando eu discuti essas coisas é que ninguém muda de fé numa discussão dessas. Ninguém muda a sua fé, o que acredita, por causa de uma discussão sobre criacionismo e evolucionismo. Muitas vezes eu já ganhei discussão do cara não ter o que me falar, não ter o que responder para mim. Só que, tá bom, isso é o que você acredita, isso é o que eu acredito, e acabou. Ninguém, tá bom, nossa, agora então eu vou aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é sobre isso, né? Tipo assim, a discussão não é sobre isso. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que ter cuidado se Deus não deu muitos detalhes sobre isso, não quis gastar tempo e página da palavra explicando, será que a gente deve gastar tanto tempo da nossa vida se preocupando com essas coisas? Né? Tem tanto da Bíblia que a gente consegue estudar, ler e se aprofundar, às vezes a gente tem que focar nossa mente, nosso coração nas coisas que Deus realmente quer falar sobre, né? Então essa é uma questão. Eu dividi, pessoal, a nossa aula em temas, tá? Eu não consegui fazer, super slides para ficar muito dinâmico, porque tem bastante conteúdo e eu quero que a aula não seja tão cansativa, tá? Mas, assim, é bastante conteúdo, então a gente tem que passar. Eu fiz uns slides mais simples, onde eu quis pegar os temas que a gente tem nesses primeiros 11 capítulos e a gente destacar, pelo menos, os pontos mais importantes. Então, a gente tem aqui, o primeiro tema é o tema da criação. O que é importante para a gente? Eu separei alguns pontos muito importantes, vitais, para a gente entender a criação. Se você quiser abrir ali no seu livro, na página 43, é onde a gente começa a estudar o primeiro período das origens, tá? Eu vou viajar, tá? Porque esse material aqui é um material do seminário, do Roberto Rodrigues aqui. Ele vai ter algumas perguntas que a gente vai respondendo, mas eu quis construir a aula baseado um pouquinho diferente do que isso, mas vai ter as respostas ali, tá? Primeira questão, Deus criou todas as coisas. Isso é muito importante e isso é o fundamental do começo do livro de Gênesis. Deus criou, e isso faz toda a diferença. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas assim, o fato de Deus criar e você não ser obra do acaso já faz uma diferença gigantesca e tem que fazer diferença na sua vida. Você tem que entender que Deus ele planejou a sua vida. Deus ele desenhou a sua vida. Você foi sonhado por Deus. Você foi criado por Deus dessa forma como você é, porque Deus te quis assim. Isso faz uma diferença enorme na vida, no valor pessoal. Pode ser que teus pais não te queriam, mas Deus te queria muito. E isso dá uma volta muito grande em tudo que a gente vê por aí. Enfim, isso dá uma força muito grande para a nossa fé. Deus criou, Deus planejou todas as coisas que a gente tem. E em Hebreus, né, porque a Bíblia se revela aos poucos, vamos até ler esse versículo de Hebreus. Hebreus 1:3 diz o seguinte... Hebreus
1, capítulo 3. Capítulo 3 não, versículo 3. Diz o seguinte. O cara tá tão acostumado com a Bíblia no celular que se perde aqui nos papel. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos até aqui. Então, Jesus, ele não só é mostrado na palavra como aquele que cria todas as coisas, tá? Que está com Deus Pai desde o princípio. Quando Deus fala, façamos o homem à imagem e semelhança, ele usa o termo do plural. Jesus, ele cria todas as coisas e ele sustenta todas as coisas até hoje. Deus não é um Deus que cria e abandona. Deus nunca abandona. Ele cria e ele continua sustentando. Segundo ponto, Deus criou Adão e Eva literais. Isso é importante. Adão e Eva, um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva. Também tem muitas pessoas que questionam isso, que dizem que é uma fantasia, que é uma alegoria, mas isso é muito perigoso, tá? Por quê? Primeiro porque a gente entende que Adão e Eva são literais também por causa de Cristo e Paulo, que citam Adão e Eva. Tá? Então, Jesus, você vai ver no versículo, isso aí acho que é, se eu não me engano, Mateus 18. Quando Jesus vai definir o casamento, ele fala assim, vocês não leram o que está escrito? Que Deus os fez homem e mulher? E aí cita outro versículo, por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Qual é esse versículo que Jesus cita? É o versículo da criação da mulher. Quando a mulher é criada de Adão, Adão é anestesiado, né, porque ele vai dormir, e a mulher Deus tira uma costela de Adão e forma uma mulher. E depois ele apresenta a mulher para o homem, e acontece o primeiro casamento, e aí então essa simbologia da costela, que agora é uma mulher, que tem valor igual, dignidade igual, mas como ela volta a ser um com Adão, que era um só antes. Então, assim, Jesus ele usa a criação da mulher para explicar por que o casamento é dessa forma. Então, se a gente acha que Adão e Eva, nunca aconteceu essa história, Adão nunca existiu, na verdade é uma mitologia, então as bases do casamento também se perdem porque é o argumento de Jesus, certo? Segunda coisa, Paulo, quando ele vai explicar por que a gente é salvo pela obediência de um homem só, ele usa o exemplo de Adão. Ele fala, por causa da desobediência de um homem, todos então pecaram. Então, por isso, pela obediência de um homem, a gente pode ser salvo e a gente pode ter a salvação. Então, vocês entendem como é que é muito importante que exista essa representação literal de Adão, tá? Uma pessoa só, uma pessoa real, Adão e Eva, tá? Terceiro ponto, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que significa isso? Significa que Deus tem mão, tem pé, tem olho? Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele está dizendo que nós somos, por exemplo, seres relacionais. Assim como Deus é um ser relacional. Deus é 3 em 1. Ele se relaciona entre si. Ele tem uma perfeita comunhão entre si. E nós, quando a gente está sozinho, Deus fala o quê? Não é bom. Não é bom que o homem seja só. Então, assim como Deus é 3 em 1, o homem precisa se relacionar também. É um ser relacional. Além disso, a gente tem emoções, assim como Deus tem. A gente tem capacidade de raciocinar. A gente tem vontades, assim como Deus tem. A gente tem capacidade de domínio, a gente consegue dominar, entender uma coisa e dominar. A gente tem capacidade criativa, assim como Deus tem. Então, assim, bem menos, né? Mas assim, nós somos pequenas representações de Deus. Foi assim que ele quis que a gente fosse criado. Pequenas representações de Deus. Deus olha para nós e ele se vê. É óbvio que o pecado ele degenerou isso, a gente vai tratar disso, mas
a imagem e semelhança de Deus ainda é conservada no homem, mesmo depois do pecado. E é por isso que o assassinato, por exemplo, é uma coisa muito séria aos olhos de Deus. E ele vai tratar isso em Noé ali, que quem derramar sangue vai ter que pagar com a vida e tal, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que a gente tem que valorizar todas as vidas. É por isso que um bebê tem tanto valor quanto um adulto. É por isso que mesmo que a pessoa tenha cometido muitos pecados, mesmo assim ela tem valor. Ela nunca perde o valor. É que nem aquele negócio da nota de 100 reais, né? Pega uma nota de 100 reais, amassa, cospe, não sei o que, joga forte e tal. Se eu perguntar quem quer, tu vai querer, porque as coisas externas não influenciam no valor da nota. Assim somos nós também. Não importa o que a gente fez, não sei o que. Para Deus a gente continua tendo valor, porque o valor que a gente tem vem dele, né? Da imagem e semelhança que ele nos deu. Quarto ponto. Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vocês lembram da história, Deus cria no primeiro dia, no segundo dia vai criando as coisas, depois cria o homem, coloca o homem no jardim com um montão de frutas e tal, tudo coisa boa para ele comer, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fala, vocês coma livremente de todo o jardim, mas dessa árvore não coma, porque o dia que você comer, você certamente morrerá. Por que ele fez isso? Por que ele deu essa opção? Porque por amor, tá? Deus, ele quer seres, assim como ele nos cria a imagem e semelhança dele, nós temos capacidade de escolher se a gente quer se relacionar com Deus ou se a gente não quer. Então, Deus, ele dá essa oportunidade para Adão, tá? E ele fala, Adão, você pode escolher me obedecer porque você me ama, ou você pode escolher me desobedecer, certo? Ele dá essa possibilidade para a gente não ser robô. Ele não queria que o homem fosse um robô que ama Deus porque é obrigado a amar, tá? Então, ele dá essa opção para o homem. Aí a gente entra naquela questão do livre-arbítrio, tá? É uma palavra muito falada por nós, a gente, né, nem sabe muito bem o que significa, vai usando, já tá falando assim, eu tenho o livre-arbítrio de usar camiseta rosa ou camiseta vermelha. Não, livre-arbítrio não significa isso, tá? O livre-arbítrio significa a capacidade de você escolher por obedecer e amar a Deus ou não, tá? E a possibilidade total de escolha. E Adão, ele tinha o livre-arbítrio. Adão tinha a total capacidade por si só de escolher. Ele podia tanto escolher o mal quanto escolher o bem. Ele tinha a chance. Ele tinha essa possibilidade. Ele não nasceu pecador. Depois que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele se torna um ser pecador e transmite o pecado para toda a raça que vem dele, nós já nascemos pecadores. A nossa natureza, ela já foi contaminada por causa da decisão do primeiro homem. Então o nosso livre-arbítrio é até um pouco complicado. Porque assim, se Deus não nos convencer do nosso pecado, a nossa inclinação é sempre para o mal. E a gente vai enxergar isso na história que se segue, que é a história de Noé. E depois de Noé, a gente enxerga isso de novo. O pensamento do homem, ele está sempre inclinado para o mal, para a desobediência, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois. Quinto ponto, Deus queria andar com Adão e Eva. Isso é muito legal. Muito interessante a gente perceber no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, que diz que Deus estava andando pelo jardim, né? E dá a entender que sempre no final da tarde Deus ia visitar Adão e Eva para ter um tempo com eles, para conversar com eles. Então, Deus, ele deseja se relacionar com o homem. Ele criou o homem para que ele pudesse se relacionar com o homem também. E isso não se perdeu. Isso ele quer até hoje. Imagina o que é poder caminhar com Jesus, ver o pôr do sol, conversar com ele, ter um tempo com ele. E ele quer isso até hoje. E a gente às vezes prefere ver Netflix e ficar, né? A gente não prioriza o tempo. Então Deus quer passar o tempo dele conosco. Isso é provado em Adão e Eva, no Gênesis. Isso é provado no Jardim do Éden. Mas é verdade ainda hoje, né? Ele busca o homem. Deus está sempre buscando o homem. Ele está sempre querendo te encontrar.
Sempre ele quer você, quer estar mais perto. E a gente vê isso depois na queda, que mesmo quando o homem peca e se esconde de Deus, Deus faz o quê? Ele vai atrás do homem. Ele vai tentar entender, ele vai tentar resgatar, ele vai tentar solucionar o problema. Sexto ponto, Deus deu ordens para o homem, tá? Aqui, inclusive, tem aqui, ó, quais as ordens dadas por Deus a Adão, tá? Então, quais são as ordens que ele deu? Sejam férteis e multipliquem-se. Então, criem família, desfrutem dos relacionamentos, multipliquem-se, encham e dominem a terra, né? Então, esse encham e dominem a terra, junto com o próximo, que é cultivem e guardem, né? Cultivar e guardar. Isso aqui, pasmem, acredite você ou não, é Deus dando trabalho para o homem, né? Deus cria o homem e Deus fala, vai trabalhar. Então, o trabalho, ele não é uma maldição do pecado, entendeu? Não é uma maldição do pecado. O trabalho, ele está também inerente ao homem. A gente precisa trabalhar. Faz parte de quem o homem é, o trabalho. Assim como Deus também trabalha. Então, porque Deus trabalha, e a gente vê isso quando Jesus é questionado, por que você está curando no sábado? Jesus responde o quê? Eu estou trabalhando, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, o trabalho não é uma maldição, às vezes parece que é, dependendo de onde você está e que trabalho que tu tá tendo, mas o trabalho é uma coisa que é importante para o homem, né? Então, quando a gente, não quero trabalhar, vou me encostar e tal, é ruim isso. Isso não é positivo, isso é prejudicial. E no último ponto ali, coma de todas as frutas que você quiser, mas não coma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei quem que conhece aqui o Wall-E, né? Talvez eu estou entregando a minha idade, tá? Mas existia um livrinho, uns livros enormes assim, que era Onde Está o Wall-E, que mostrava em uma imagem e tal, toda confusa com as cores da roupinha do Wall-E, e você tinha que ir ali identificar onde é que está o Wall-E. Fiz uma pequena adaptação. Where is Jesus? Onde está Jesus na criação, tá? Porque, como eu falei na primeira aula, o interessante é a gente sempre tentar encontrar Cristo em todas as partes, né, da Bíblia que a gente vai encontrar. E onde a gente encontra Jesus na criação? Primeiro nessa questão de que ele cria, ele é desde o princípio. Ele é antes de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Então Jesus está lá, Jesus está ali com Adão e Eva. Provavelmente quando Adão e Eva escutam os passos de Deus no jardim, é Cristo que está ali caminhando e interagindo com eles. E num segundo momento, essa questão essa vontade de se relacionar, né? Essa questão inerente do ser humano de se relacionar. Jesus também aparece aí, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos adiante. O segundo tema que Gênesis traz para nós é a queda. E esse tema é também muito importante para a gente entender o que acontece na nossa vida, o que está acontecendo com esse mundo muito louco, né? É a questão da queda. O primeiro ponto é, Deus ordena que não comam o fruto. Vamos ler Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz o seguinte. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, assim, é uma ordem clara dada a Adão, tá? Isso é importante também, se a gente segue, a gente vê o seguinte, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então, essa ordem foi dada para Adão, tá? Essa ordem não foi dada para Eva.
E isso é importante, a gente vai ver mais pra frente. Mas qual que é o verdadeiro pecado que existe em comer a fruta, né? O pessoal fala por aí afora que é a maçã, né? A maçã é a fruta do pecado. Não, provavelmente nem existe, essa fruta não existe mais, o dilúvio veio, acabou com a árvore do conhecimento do mal, bem e do mal. Mas o verdadeiro pecado não era que a fruta era química e desencadeou, não. O pecado estava em o ser humano querer ser igual a Deus, tá? Então Deus fala, não faça, você pode ou optar por me amar e me obedecer, ou me desobedecer. Não me amar e me desobedecer. E o ser humano, ele vai olhar para aquilo e ele vai falar assim, olha, eu acho que eu quero desobedecer a Deus porque eu quero ser como Deus e eu quero saber o bem, quero conhecer o bem, o mal e tal. Então, esse verdadeiro pecado, que é o orgulho, é um pecado que a gente encontra até hoje na nossa vida e que ele é a raiz de todos os outros pecados. Os pecados, eles nascem desse coração que quer ser como Deus, que quer ser igual a Deus, que quer mandar, como a gente ouviu, né? Aqui mando eu. Domingo o Daniel Lima falou, aqui mando eu. Esse foi o primeiro pecado, o pecado original, aqui mando eu. E a gente, né, continua querendo mandar. Esse foi o verdadeiro pecado de Adão e Eva. Quem introduz o pecado no mundo é o homem, tá? Então, o que acontece foi que Adão foi quem recebeu a ordem. Mas quando a mulher, ela é enganada pela serpente, tá? Ela é enganada e aqui ela fala o seguinte, ela tem esse diálogo com a serpente, o que é uma coisa curiosa, né? Porque a serpente começa a falar e ela, ok, tudo bem, vamos lidar com isso. Ela explica, não é para eu comer o fruto do meio do jardim ali, não toque neles, senão a gente vai morrer. E a serpente, que é o diabo, né? Que a gente vê em Apocalipse, que essa serpente é o diabo, tá? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então isso é um dos nossos, esses 3 resumem os nossos principais pontos de tentação e pecado, tá? Que é o quê? Primeiro, ela vê que é agradável ao paladar. Então, é essa tentação carnal que a gente tem, os impulsos animais, né? Tentação carnal. Viu que a fruta era agradável ao paladar. Era atraente aos olhos. Essa segunda é a questão mental. É as coisas que acontecem na cabeça, que enganam a gente, que fazem a gente se afastar de Deus. E, por fim, era desejável para dela se obter discernimento. Então é essa questão de você querer então controlar todas as coisas, dominar todas as coisas. Ela vai lá, ela é enganada, ela come a fruta, só que o que acontece? Ela não se percebe nua, ela não fica envergonhada, não acontece nada com Eva depois que ela come. Então ela vai e dá pro marido e fala, é isso aí, vamos comer, eu comi, tudo certo, pode comer. E o marido, a mulher assume a liderança, tá? Ela assume um papel de líder, ela toma uma decisão baseada na emoção, que foi a conversa com a serpente. Ela é enganada e ela induz o marido a desobedecer a Deus. E o marido, bananão, pega, come a fruta. E depois que Adão, omisso e tudo mais, escolhe comer a fruta, aí os dois percebem que estão nus, aí eles ficam com medo, aí eles ficam envergonhados, né? Aí a coisa começa a apertar, depois que o homem come a fruta, né? Aí eu coloquei aquele negócio, né? Pecamos porque somos pecadores. Vou contar isso aqui, depois a gente pode conversar sobre isso, mas... então o terceiro ponto eu já até me antecipei. A primeira tentação que Satanás fez, ele tenta a mulher, olha que isso é coisa louca, né? Satanás, ele tenta a mulher da forma como ele mesmo caiu. Porque Satanás, ele era um anjo, né? Isso a gente vê em muitos textos, Ezequiel, Isaías, depois o próprio Jesus fala que Satanás, ele era caiu do céu, né? Foi expulso do paraíso, foi expulso do céu, porque ele era um anjo perfeito em beleza, ele era um dos principais anjos de Deus,
e na cabeça dele ele começou a pensar, não, eu vou me elevar, eu vou ser acima de Deus, né? Então o orgulho de Satanás foi o que causou ele cair, causou a queda de Satanás. E ele vai lá e ele simplesmente mostra para Eva como é que ele pensa, né? O que é que ele acha. E aí a Eva concorda com ele e a gente está aqui onde a gente está hoje. Quarto ponto, a vergonha de Adão. Você vê que imediatamente quando eles pecam, sentimentos negativos que não existiam começam a existir no ser humano. Então hoje a gente enfrenta isso na nossa vida desde que a gente nasce. A gente morre de medo, de coisas que às vezes nem existem, medos que não são saudáveis, a gente tem vergonha, a gente tem preocupação com o que o outro acha sobre nós, a gente tem ansiedade, né? E tudo isso não existia antes do pecado. Essas emoções negativas, elas já entram e aparecem, porque depois que eles comem o fruto, eles vão se esconder de Deus. Eles têm vergonha. E essa vergonha, ela é uma vergonha espiritual, porque elas percebem que elas não são dignas de estar na presença de Deus, né? E eles vão e se escondem de Deus. Só que aí a gente já vê Deus como um Deus misericordioso e amoroso, diferente do que muitas vezes as pessoas falam. As pessoas dizem, não, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus amoroso, misericordioso, nem nada. Isso aí é só no Novo Testamento. O Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus bravo, um Deus que quer punir, que quer castigar. Não, não, não. A gente só tem que conseguir entender o texto. Aqui acontece a cena de que Adão e Eva, tendo tudo, eles falam, eu vou desobedecer a Deus. E o que Deus faz? Vai atrás para restaurar eles. Tá? Então aqui ele já começa a mostrar a sua misericórdia, a mostrar a sua graça, mesmo com o homem pecador. Tá? O quinto ponto é que, na situação da queda, acontece o seguinte: a gente vê como o homem lida com o pecado e a gente vê como Deus lida com o pecado. Tá? E o que acontece? Primeiro, o homem, vocês conhecem essa história, né? Ele diz o seguinte, Deus pergunta, no versículo 9, chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E aí Deus pergunta, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você de comer? Disse o homem, foi a mulher. Foi a mulher aqui, ó, que você... Na verdade, ele bota a culpa em Deus, né? Primeiro ele bota... foi a mulher que você me deu, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que você me deu. Ela me enganou. Aqui, ó. Cadê? Ouvi teus patas, tá? Foi a mulher que me deste por companheira... Sou uma vítima, né? Que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí o que acontece? Aí o Senhor primeiro volta, vira para a mulher e fala assim, o que foi que você fez? E a mulher fala, foi a serpente. A serpente, eu não sei nem como é que esse bicho fala, entendeu? Me enganou e eu comi. Aí o Senhor vira para a serpente, e aí ele nem pergunta nada, porque ele sabe que é o diabo, que o diabo já é pecador, que o diabo é safado, sem vergonha. E aí ele começa a punir o pecado. Então o homem vai empurrando a culpa, e Deus trata a culpa. E de que forma que ele trata? Ele pega e amaldiçoa a serpente, e a gente vai trazer isso aqui depois, né? Aqui, muitos estudiosos entendem, porque ela fala assim, uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, muitas pessoas dizem que, na verdade, as cobras, elas não eram, não rastejavam, elas tinham patas como lagartos, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Então, não sei, vocês estão levantando o dedo aqui porque... Sim, ela podia talvez ficar de pé, assim, um bagulho meio esquisito. Talvez tinha asas, muita gente fala... Mas assim, foi amaldiçoada e agora é a cobra que todo mundo ama, né? É um bicho super querido, né? E aqui no versículo 15 eu vou pular aqui porque depois eu vou voltar para ele, que é
a demonstração de graça e misericórdia maior de Deus, né? Aí depois ele amaldiçoa a serpente, vira para a mulher e fala assim, multiplicarei grandemente seu sofrimento, tal, o seu desejo será contra o seu marido e ele a dominará. Então aí já começa essas intrigas, né? Relacionais, né? Entre o homem e a mulher. Depois ele vira para o homem, e aí o que ele faz? Isso é importante. Ele fala assim, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenei que não comesse, primeiro, maldita é a terra por sua causa. Então, nesse momento, primeiro, o homem ele tinha o domínio sobre a natureza. Quando o homem peca, ele acaba, por tabela, amaldiçoando todo o universo inteiro criado. Porque o homem ele era perfeito e ele tinha domínio sobre uma natureza perfeita. Quando ele peca, ele já não é capaz de dominar uma natureza perfeita. Então Deus sujeita a natureza à escravidão, à servidão. E a gente vê isso em Romanos, mas eu não vou abrir aqui com vocês, mas a gente fala assim, Paulo fala, sabemos que toda a natureza geme em dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus e tal, porque ela foi sujeita à inutilidade por causa da queda do homem. Então, a natureza, hoje a gente vê, desastres ecológicos, claro que o homem tem papel nisso também, né? Ele poderia estar cuidando melhor, mas a inimizade dos animais com relação aos homens e tudo mais, fenômenos e tudo mais, é porque a natureza que era perfeita não é mais perfeita. Então, hoje a gente vai cuidar de um jardim e erva daninha é aqui, é muito mais fácil de aparecer. E aqui está na maldição de Deus para Adão, né? Aqui, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, o trabalho, que nem vou retomando a questão do trabalho, ele é inerente ao homem. Mas o trabalho ficou muito difícil por causa do pecado. Porque a terra ficou mais difícil de ser dominada e, consequentemente, em cadeia, a gente tem mais dificuldade, a gente lida com mais sofrimentos e é mais difícil para a gente se alimentar, etc, etc, e realizar nosso trabalho. E, finalmente, ele amaldiçoa o homem, né? Ele pune o pecado no homem, falando, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a partir daí, o homem, ele está com os seus dias contados, né? A morte entra por causa do pecado, né? Deus fala assim, se você comer, você morrerá. Mas não morre imediatamente, mas vai morrer. E todos nós nascemos com essa certeza que um dia nós vamos morrer. E isso é por causa do pecado de Adão e Eva, tá? Só que, aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele fala, na maldição da serpente, ele fala o seguinte, no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou e segue. Se você, não tem o resto da palavra, se você não tem uma noção do que a gente já conversou aqui, você passa por esse versículo achando que Deus começou a falar uma coisa nada a ver. Entendeu? Porém, inimizade, falando para a serpente, porém inimizade entre você e o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que significa esse versículo? Esse versículo é a primeira profecia que Deus entrega, dizendo que haverá uma pessoa, um descendente da mulher, que vai derrotar o poder do mal, que vai derrotar a maldição que agora está sendo lançada por causa disso que aconteceu. E ele fala assim, você ferirá o seu calcanhar, ou seja, quando a cobra pega o calcanhar, é sinônimo de uma mordida mortal. Ela vai matar. Só que ele ferirá a sua cabeça. E é isso aqui é a primeira
demonstração do plano de Deus, que você vê já logo em Gênesis, que é: eu vou enviar salvação para essa terra. Tá? Então essa é a primeira profecia de Jesus. Ele vai morrer, mas ele vai derrotar o poder do mal. Tá? Então isso é interessante porque só tendo o restante da palavra e a gente olhando com esse olhar, a gente consegue identificar que Deus ele já vai prometendo o que ele vai fazer desde lá de trás. Né? E o sexto ponto é o problema do mal e do sofrimento, que a gente já falou, né? A partir do pecado que entra, ele degenera todas as coisas. Então a gente lida com o mal e o sofrimento. Por que existe tanto mal no mundo e tal? Deus não é tão bom, Deus não é tão poderoso, mas por que tem tudo isso? Por causa do homem. Porque Deus fez tudo certinho e o homem escolheu viver uma vida longe de Deus. Viver uma vida em desobediência a Deus, tá? Então, a partir daí, o homem começa a nascer já com o pecado, com a natureza pecaminosa, tá? A culpa é do homem. E por último, esse ponto aqui, que é a questão da árvore da vida, tá? No meio do jardim tinham duas árvores importantes, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que faz a árvore da vida? A gente não sabe exatamente o que ela fazia antes do homem comer do fruto, tá? Mas o que a gente consegue entender aqui pelo versículo 22, Deus falando com ele mesmo. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, papapá. Então se o ser humano comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre. Mas só que isso é um ato de misericórdia de Deus. Porque se o homem pecador vivesse para sempre, ele viveria para sempre eternamente em pecado. Eternamente pecadores e seria uma maldição. Então quando Deus tira o homem do jardim do Éden, ele está fazendo uma coisa boa. Porque assim, a gente morre, só que se a gente for salvo por Jesus, na fé em Jesus, ele vai nos ressuscitar num novo corpo, sem pecado, e a gente vai poder viver eternamente, mas sem pecado e sem natureza pecaminosa e sem nada. Se a gente tivesse comido da árvore da vida, a gente estaria condenado eternamente, tá? Então ele tira ali, bota 2 querubins e uma espada flamejante ali para proteger o jardim, tá? A árvore da vida ela é uma referência a Jesus, tá? Ela volta a aparecer lá no Apocalipse, que lá no novo céu e nova terra vai ter a árvore da vida, que dá frutos todos os meses, tal. Mas ela é uma referência a Jesus, que é quem dá vida a todas as nações. Where is Jesus? Na queda. A gente já vai falando, né? À medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo. Mas a questão principal é a questão da queda. Quando existe a queda, existe a necessidade de um Salvador. Então a gente vê Jesus aí. A gente vê que Jesus era necessário desde que o homem desobedece a Deus. E a gente vê a promessa, a profecia que a gente já falou sobre isso, tá? Terceiro tema, o dilúvio. Peraí, deixa eu dar um minutinho para vocês respirarem. Obrigado. Terceiro tema, o dilúvio. Meu Deus, eu falei que a primeira aula ia ter muito conteúdo, mas essa aula aqui tem muito conteúdo também, tá? Mas eu vou tentar ser breve aqui e focar nas partes mais importantes. Tá? Então vocês conhecem a história que é muito contada para as crianças. É uma história muito lindinha da Arca de Noé, que vai os animaizinhos e é colorida e é muito bonitinho. Mas a história do dilúvio, na verdade, é uma grande tristeza, né? A gente vê no capítulo 6, versículo 5. Vamos dar uma lida aqui. Eu inclusive pulei a história de Caim e Abel, tá? Que é a primeira prova de como o pecado afetou a humanidade, que é o primeiro nascido no mundo comete assassinato contra o seu próprio irmão, né? Mas, enfim, essa história também é interessante porque acontece isso e Deus vai atrás de quem? Antes, né? Um é rejeitado, o outro é aceito. O sacrifício de Abel é aceito, o sacrifício de Caim é rejeitado, e ele vai atrás de quem? De Caim, porque ele quer perdoar, ele quer alcançar, mas Caim é obstinado e acaba matando o irmão, etc. É a tristeza total. Eles têm mais um filho, Adão e Eva,
que é Sete, e a partir da linhagem de Sete, depois eles têm muitos filhos e filhas, né? Vários. E a partir daí a humanidade vai se criando, né? Então no capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha que coisa triste. Deus viu que a inclinação dos nossos pensamentos eram para o mal. Uma coisa importante daqui, Deus olha o coração sempre. O comportamento é importante para Deus, mas o coração aqui é o que ele vê desde sempre, tá? Ele viu que o homem os pensamentos do homem eram inclinados sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se. Olha que palavra perigosa que tem aqui. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Então assim, a história do dilúvio é o seguinte: Deus olha que o homem é pecador e todos os seus pensamentos são voltados para o mal. Então ele determina o juízo. Ou seja, ele derrama a sua ira para punir os pecados da humanidade, tá? Deus se arrependeu? Essa é uma pergunta interessante, né? Na verdade, a gente percebe por outros textos da palavra que o arrependimento de Deus, nesse caso, ele não é igual ao arrependimento humano. O arrependimento humano é aquele que você faz um negócio, dá umas consequências totalmente nada a ver como você queria, e você fala, meu Deus, me arrependi de ter feito isso. Ou seja, se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente. Esse é o arrependimento humano. O arrependimento de Deus, essa palavra que é colocada aqui, ela é sinônimo de lamento, de tristeza profunda, que é uma coisa que a gente não consegue entender como é que é esse arrependimento de Deus, mas é uma resposta, é uma reação às atitudes do ser humano. Então o ser humano se perverteu totalmente por causa do pecado e Deus, vendo isso, ele fica profundamente triste com isso, tá? E uma coisa importante é que, apesar dele... porque a gente às vezes tem essa leitura da Arca de Noé. Nossa, deu tudo errado, vamos começar do zero. Deus, deu um reset, como se isso não tivesse no plano dele. E isso não é verdade. O dilúvio, ele estava no plano de Deus desde o começo. Por quê? A gente vê em Efésios 1:4, não precisamos abrir, mas que o próprio sacrifício de Jesus, que é prometido no Jardim do Éden ali, ele já era o plano de Deus desde a eternidade passada. Então Deus nunca alterou seu plano, tá? Nunca. E o próprio Noé é a prova disso. Que Deus olha para a maioria do povo, vê que o povo está muito perdido, mas ele demonstra graça e demonstra misericórdia, porque ele encontra ali um remanescente que é fiel. Ele encontra ali uma pessoa que é fiel, que é justa de coração, e ele fala assim, o meu plano ele vai seguir a partir daqui. A história de Noé e a história do dilúvio, ela mostra para nós uma coisa, que o homem não tem solução por ele mesmo. Por quê? Porque alguém de nós, se não tivesse o dilúvio, poderia pensar assim, não, mas é que o problema foi em Adão e Eva, os caras eram ruins mesmo, eles eram ruins, e a partir deles veio uma nação ruim, porque filho de lobo é lobinho, né? Então Deus não. Foi muito didático. Ele pegou uma pessoa justa e piedosa, esse cara é bom. E ele meteu o dilúvio por todo mundo, eliminou todo mundo que existia e começou a partir dessa pessoa justa e piedosa. E logo depois de 2 capítulos, você vê que a humanidade se perverte totalmente de novo. E isso mostra que, na verdade, o pecado ele está enraizado no ser humano. É uma história que mostra para nós quem o ser humano é. E o dilúvio, ele não deixa de ser, na verdade, isso é muito importante a gente entender, que o dilúvio ele é uma referência ao juízo final de Deus. É um momento em que Deus derrama a sua ira para punir o pecado da humanidade. Tá? E eu quero ler com vocês o texto de Lucas 17, 26. Lucas 17, 26. Lucas 17, versículo 26. Isso aqui é Jesus falando sobre a vinda do reino de Deus. E ele fala o seguinte: assim como foi nos dias de Noé,
também será nos dias do Filho do Homem. Dias do Filho do Homem significa na volta de Cristo. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então Jesus ele está colocando, está explicando a história do dilúvio como uma referência para nós. O que aconteceu na época do dilúvio? Noé foi avisado por Deus, constrói uma arca, tem que ser assim, 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 dessas medidas, assim, 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 porque eu vou trazer o meu juízo sobre a terra. E Noé, isso é uma coisa interessante, Noé, ele teve 100 anos ali, acho que é 100 ou 120 anos, construindo a arca, tá? E o povo vendo ali Noé construindo uma arca gigantesca e com certeza questionando. A palavra fala, não me lembro aqui qual que é o texto, tá? Mas que diz que Noé é o pregador da justiça. Então, Noé, enquanto construía a arca, ele pregava para o pessoal da época dele. Na época ainda não tinha chovido. Não tinha caído, não chovia antes de Noé, não chovia. A água subia das profundezas e irrigava a terra, tal. Isso tudo tu lê nos textos. Então, Noé chegou para o povo dele e falou assim, Deus está muito bravo com vocês, porque vocês não estão nem aí para ele, e ele vai mandar chover aqui. E vai chover e vai destruir tudo. E o povo não dava a menor bola. Noé era tipo o louco da história, né? Era como se chuva, o que é chuva? Não existe chuva. O que é chuva? É que nem como se chegasse para aqui para vocês e falasse assim, daqui a 5 dias vai globar. Que globar, meu cara, muito louco. Vai globar, cair, né, globos, né, do céu e tal. O que é globar, né? Então, tipo, enquanto Noé pregava uma coisa que aos olhos do povo era muito louca, Noé, que nunca tinha visto chuva, pela fé, eu vou obedecer a Deus e eu vou preparar a minha arca aqui. Da mesma forma, é o que a gente vive hoje. Nós somos os malucos da igreja, os crentes, fanáticos, os que vão na igreja. Tipo, o povo continua comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, se divorciando e casando de novo, e não tô nem aí, né? Então, tipo assim, da mesma forma como as pessoas vivem hoje, as pessoas viviam na época de Noé, que é assim, não estou nem aí para Deus, talvez nem existe Deus, não vai acontecer nada comigo. E o que aconteceu? Quando acabou a arca, quando a arca ficou pronto, quando o dia que Deus determinou, o negócio terminou, entrou Noé e a sua família, que acreditava nele, dentro da arca, os animais que Deus selecionou, depois a gente pode entrar nessa questão, mas todo mundo, os dinossauros, não vamos falar sobre isso, entraram na arca e mais ninguém. E Deus fechou a porta da arca e dele chuva e romperam, diz também que a água saiu de baixo para cima, que provavelmente foi nesse momento que a Pangeia, que era uma coisa só, ela se abriu nos continentes que a gente tem hoje, enfim, as fontes de baixo para cima, e começou uma loucura total e todo mundo morreu, e aí todo mundo, meu Deus, dá para entrar na arca? Ninguém perguntou, né? Mas tipo assim, não dava mais. E é a mesma coisa que vai acontecer na vinda de Jesus, é isso que ele coloca aqui. Tipo assim, o pecado do homem é uma coisa séria, que deve ser levada a sério. Então hoje a gente olha a história de Noé, não é a história de animalzinho e coloridinho, não, é a história de ira de Deus sobre o pecado da humanidade, da punição do pecado da humanidade. E isso vai vir de novo, né? Por isso que pela fé, Deus, como deu a arca para Noé e para a família, pela fé Deus também é misericordioso, paciente, amoroso conosco e dá um escape para nós, para a gente não precisar passar pela ira de Deus. Isso através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, pela fé, Noé foi salvo e pela fé nós somos salvos. Então, a arca de Noé, ela aponta para esse juízo final, né? Noé foi o primeiro crente fanático, né? Enquanto o povo comia, bebia e se casava, Noé trabalhava naquilo que era prioridade. E isso também serve para nós, assim, porque ele podia ter se questionado no meio do caminho, assim, só eu tô aqui me comportando desse jeito, fazendo essas coisas, vivendo uma vida que todo mundo tá fazendo uma vida totalmente diferente, né?
Mas não, vamos ficar, vamos perseverar. E a história mostra para nós que o homem não tem solução em si mesmo, porque depois da arca os homens eles continuam sendo pecadores. Uma coisa interessante que eu já ouvi uma vez de um pregador é que ele compara a arca de Noé com a igreja, tá? Na verdade eu discordo dele, eu acho que a arca de Noé é Cristo, a gente entra por Cristo e tal, mas enfim, mas é interessante essa comparação que ele faz, porque ele diz que a igreja, né, a arca de Noé, ela da mesma forma que Noé foi transportado de uma situação, de um tempo de pecado, etc., e ela foi transportada para uma novo céu e uma nova terra, da mesma forma nós da igreja, que somos o corpo de Cristo, nós vamos ser transportados de uma situação de pecado, etc., para uma nova realidade, que é novos céus e nova terra, viver com Deus e tal. E aí, só que aí tu fala o seguinte, tá, mas a arca, a igreja, como a arca, qualquer animal pode entrar, né? Então, assim, às vezes fede, às vezes dá briga, às vezes dá problema, mas é melhor estar dentro do que estar lá fora, né? Então, tipo assim, ele falou isso e é uma coisa a se pensar mesmo, assim. Às vezes a gente tem muitas rixas, muitas coisas, a gente discorda de líder espiritual, de coisas assim e tal. Mas, ó, foi assim que Deus instituiu, a gente tem que ser corpo de Cristo. É melhor a gente estar aqui dentro pra gente não passar pela ira, pelo juízo de Deus. Quinto ponto, as ordens dadas a Noé, isso aqui rapidinho, depois de 1 ano, porque chove 40 dias e 40 noites sem parar, depois as águas ficam acima da montanha, de tanto que choveu, né? Depois ele fica quase 1 ano até a água baixar e eles poderem sair da arca, tá? E aí acontece, o que tá rolando aí, Willy? O Willy é o meu videomaker. Terceira bateria, eu tenho que acabar com essa aula, meu, já tá indo muita coisa já. Mas eu vou continuar aqui. Vocês deviam ter vindo presencialmente, né? Então vamos lá. Ele dá uma ordem para Noé. Sejam férteis, encham a terra, e isso aqui é importante, e se espalhem por ela. Essa é uma ordem de Deus. Se espalhem pela terra. Não fica todo mundo junto. Se espalhem pela terra. Aqui é outra coisa interessante. Tudo que se move é entregue ao homem, inclusive para alimento. Aqui, se você for ler a história, antes de Noé, o pessoal era tudo vegetariano. Todo mundo era vegetariano antes de Noé. Nesse momento, liberou todo mundo. Acho que foi uma vegetariana que falou, deu esse grito, né? Mas infelizmente agora, felizmente para nós, né? Deus libera tudo, contanto que não coma o sangue, né? E o sangue nesse sentido é o sangue, que a gente sangra o boi, né? Aquele vermelhinho da carne não é o sangue do boi, né? O boi é sangrado. Então tudo bem, pode estar liberado, pode comer. E aí ele fala que Deus vai pedir conta de todo o sangue que foi derramado. E Deus faz uma aliança com Noé de nunca mais destruir a terra por água. Nunca mais eu vou destruir por um dilúvio. E o meu sinal será o arco-íris. Então o arco-íris foi criado depois da Arca de Noé como uma lembrança, uma aliança entre Deus e o homem de que o mundo não seria mais destruído, não será mais destruído pela água, tá? Depois que acaba, e que a gente está finalizando esse tema do dilúvio. Depois que acaba a história da Arca de Noé, do dilúvio, tá o Noé, a sua esposa, os seus filhos, tá? Os filhos de Noé são quem? Sem, Cã e Jafé, tá? São os 3 filhos de Noé. Depois que eles já estão ali meio que instalados na terra e tal, Noé planta uma vinha. Depois que aparecem as uvas, Noé faz vinho. Noé se embriaga dentro da sua própria tenda e tá pelado lá na tenda dele. E aí o filho dele, o Cã, entra na tenda e vê a nudez do pai. E naquela época, bom, ainda é, né? Mas assim, era uma vergonha, era uma desonra você ver a nudez do seu pai. Uma coisa muito séria. E o que Cã faz quando vê que o pai tá lá pelado na tenda? Ele, ao invés de cobrir o pai, ao invés de sair, não falar nada, etc., ele sai para contar para os irmãos.
Papapá, olha, o pai tá peladão lá na tenda e tal, vamos ver como é que é, sei lá, o que aconteceu ali. Foi se arriar no pai que tava pelado na tenda, que era Noé, e o que Sem e Jafé fizeram? Eu vou chegar, tem um motivo pra eu estar contando tudo isso, tá? Eles pegam um pano, sei lá o que, uma coberta, e vão de costas, sem ver a nudez de Noé, e cobrem o pai. E aí o pai, Noé, quando acorda no dia seguinte e fica sabendo o que Cã fez, ele amaldiçoa Cã. Ele fala, e isso eu quero ler com vocês, porque também é importante, mas vamos ver onde é que vai estar isso aqui. Gênesis, vamos ver, fim do dilúvio, aliança, aqui ó, Gênesis 9, 24, tá? Gênesis 9, 24 diz o seguinte: quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã, né? Que é o Canaã, é o Cã, né? É o descendente do Cã, porque ele tinha um filho, também chamava Canaã e tal. Pega todo mundo na maldição. Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Isso aqui é uma maldição que Noé joga em cima de Cã e da família de Cã, de Canaã, e uma bênção que Deus joga na família de Sem, tá? Falando que Canaã ia ser escravo de Sem. Quem que é Sem? Sem é o patriarca, o primeiro ali da linhagem, que a partir de Sem vem Israel. Tá? Então hoje a gente encontra, por exemplo, os nazistas que querem matar os judeus e tudo mais, eles são chamados de antissemitas. Vocês já devem ter visto essa palavra, antissemitas. Essa palavra semitas é os descendentes de Sem, que é esse cara aqui, filho de Noé. Então os antissemitas são aqueles que não gostam dos descendentes de Sem. Os descendentes de Sem, que são Israel, mais pra frente na história, eles vão ter uma terra que é a terra prometida. E qual que é a terra prometida? É Canaã. Então, mais pra frente, essa maldição pega de uma forma que os descendentes de Sem vão conquistar as cidades de Canaã e vão morar nas cidades que Canaã construiu. Então, os descendentes de Canaã são os filisteus, são caras assim que a gente vê na palavra que depois são derrotados e subjugados pelos israelitas. Então, essa maldição, tu vê que tudo na palavra é bem amarrado. Deus vai construindo uma história assim que é uma coisa muito louca mesmo. Tá? Where is Jesus? No dilúvio, a gente falou bastante sobre isso. Ele é a nossa salvação. A gente não se salva por si mesmo. Nosso pecado, ele está enraizado. Os nossos pensamentos são para o mal. Os nossos pensamentos são de querer governar, de querer ser Deus. Mas pela fé, Deus nos poupa da ira dele. E a ira que era para ser em nós, ele já mandou no seu Filho, que foi sacrificado por nós, né? Então, Jesus, ele nos salva da ira divina. E por final, esses 2 pontos, tá? Que é a história da Torre de Babel. Vou acelerar aqui para a gente não se passar muito. O que acontece? Depois que rola o lance do dilúvio, começam as nações Sem, Cã e Jafé têm seus filhos e começam a se procriar e tudo mais. O pessoal vai se juntando de novo, vai criando uma grande nação. E aí, o que acontece? A gente vê que a natureza pecaminosa do homem segue. Gênesis 11, 3, 4 diz isso. Gênesis 11, 3 a 4 fala o seguinte: disseram uns aos outros, são as pessoas que agora são os descendentes de Noé ali, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Isso aqui pode passar despercebido, mas isso aqui é o povo descendente de Noé, ouvindo a ordem do Senhor, se espalhem pela terra, e eles falam, não vamos obedecer a Deus. Vamos fazer uma torre aqui, muito alta,
porque aí a gente vai ser famoso e a gente não vai precisar se espalhar pela terra. E uma coisa interessante, a questão da torre, eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Tem a implicação de que eles querem alcançar Deus, querem ser como Deus, querem ir na habitação de Deus, que é o céu. Mas também tem a questão de que se eles tivessem uma torre muito alta, se viesse, por acaso, Deus mudasse de ideia e mandasse um dilúvio de novo, eles estariam protegidos lá em cima da torre, né? Tipo assim, então é uma clara tentativa de mandar, de não ser punido por Deus, de fazer o que eu quero e tal. E aí o que Deus faz? Ele age com justiça, mas age com misericórdia também. Ele embaralha a língua de todo mundo, porque todo mundo falava a mesma língua, e ele embaralha aí em idiomas, né, que não são os de agora, né? Os idiomas vão modificando, né, até a gente chegar no que a gente tem hoje. Mas ele mistura o suficiente para que o povo não consiga mais trabalhar junto, não consiga mais conviver e acabam se espalhando pela terra. Where is Jesus? Nesse texto é a mesma coisa que a gente já está conversando, né? O homem ele precisa de um salvador, né? Não importa que Noé era um homem justo, os seus descendentes são pecadores, né? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, a gente falou um monte de coisa aqui, tá? E eu vou mandar a fotinho das respostas, porque eu acabei vendo que eu não respondi nenhuma das respostas que estão aqui. Só que, se você for ler cada pergunta aqui, você vai ver que foram respondidas, tá? Eu só não pedi para vocês escreverem aqui, ó, o que foi a aliança de Noé, né? Que Deus não vai destruir mais a terra, porque Adão e Eva foram expulsos do Éden. Tem umas coisas aqui que, eu nem entrei nesse mérito, tá? Que é tipo a maldição de Gênesis, que é de Cã, está ligada à cor da pele. Porque tem uns malucos racistas que falam que os negros, eles na verdade são os descendentes de Cã, por isso que eles são escravos de escravos, e tipo, essa foi a maldição. Umas viagens, isso aqui eu não gosto nem de falar, é uma coisa tão viagem que não precisa, tá? E não era porque os caras de Canaã não tem nada a ver com a África, tá? Não, é uma coisa totalmente diferente, tá? Mas estão aqui, depois eu vou mandar todas as respostinhas para vocês, tá? O bônus round é uma coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês, que é, voltando lá atrás, a questão da tradição oral, como é que Moisés ficou sabendo de todas essas histórias e tudo mais. Porque a gente sempre leva aquele negócio do telefone sem fio, né? A história vai quem conta aumenta um ponto e tal, a história vai se modificando, e nossa, como foi longe e tal. E aí, nossa, isso aqui não vai... Será que vai dar para vocês enxergar? Não sei. Mas assim, ó, olha que coisa louca. Antes disso, eu quero dizer o seguinte. Naquela época, se vocês leem o texto de Gênesis, você vê que os caras viviam muitos anos. Tipo, Adão viveu 930 anos e tal. Tem uma parte na palavra que fala assim, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele mais de 120 anos. E uma das interpretações é isso, é que Deus então fala assim, o homem está vivendo demais e está muito perverso, então vai reduzir, não acabou a brincadeira, né? Vocês vão viver menos. Para nós é uma bênção, porque se a gente tivesse que viver 900 anos numa terra de dores e tristeza que se degenera, é ruim, né? Então é melhor a gente partir e estar com o Senhor. Mas, então, no começo da história, de alguma forma, talvez o pecado vai degenerando a condição humana, enfim, mas os homens viviam mais tempo, tá? É isso que fala. E a genealogia está escrita na palavra. E olha que coisa louca. Pra mim é louco, né? Pra vocês talvez não é. Talvez é uma coisa que tudo bem. Mas se você pega Noé, tá? E você pega Adão, ele viveu 930 anos. E no primeiro 130 ele teve o primeiro filho. E aí vai dizendo a genealogia, tá? Até que a gente chega em Noé. Claro que Adão teve vários outros filhos e filhas que não estão aqui nesse gráfico. Mas essa é a genealogia até Noé. Só que se você for perceber, o pai de Noé, Lameque, ele já está vivo e Adão ainda está vivo. Então, tipo assim, Adão provavelmente era um cara famoso da época. É o primeiro cara que existe, tá ligado? É um maluco que Deus criou tudo e tem Adão. Então, tipo assim, provavelmente o pai de Noé
conheceu Adão pessoalmente e ouviu a história da criação da boca de Adão. Olha que louco isso. Então, tipo, Adão contou, 7 dias, meu. Fez isso. Depois eu fui lá, comi uma fruta lá, não podia, eu comi, tá? 930 anos. Então, Matusalém viveu muito tempo com Adão, né? Vivo, o vô. Então, o vô de Noé contava, vô, conta essa história pra nós, a história da criação do mundo. Sim, eu falei com Adão e foi assim. Adão é uma figura, fez isso, né? Então, tipo, foi só uma geração. Foi de pai para filho essa história. Não foi mais nada. Aí, Noé tem o filho dele, o Sem, ali, que participou. Então, Noé passa, talvez até... Noé... Aqui, ó, cadê? Vamos ver. Lameque... Então, talvez o próprio Sem ouviu a história, né, do avô, que falou com Adão pessoalmente. Aí tem o dilúvio. Sem tá na arca, né, junto com Noé. Conhecendo a história de Adão e Eva e da criação, tem o dilúvio. Sem observa o dilúvio, ele vê tudo, coisas que acontecem. E olha só, Sem tá ali vivo, e Abraão tá vivo, velho, e Sem ainda tá vivo. Então, tipo assim, quando Isaac nasce, Abraão, Isaac e Jacó, né, que são os patriarcas, o Sem, que foi testemunha ocular do dilúvio que estava na arca, ele ainda estava vivo. Então, tipo assim, se eles encontram esse Sem aí, o Sem conta de como foi a criação do mundo em primeiríssima mão, história assim, ó, fresquinha, e a história do dilúvio, tipo assim, com todos os detalhes do mundo, entende? Então, tipo, às vezes a gente fica pensando assim, não, nossa, aí é uma história, fantasia, não dá nem pra ficar sabendo, tradição oral. Mas Abraão, Isaac e Jacó tinham, tipo, a história fresca na mão. E aí, depois disso, a partir daí, já começa o povo de Israel, um povo bem organizado e tudo mais, e aí já começa registros, né? Moisés já escreve as coisas e tal. Então, não é tão difícil assim que nem a gente pensa. É por isso que Deus é tão maravilhoso, que ele bota as genealogias na Bíblia, que é uma coisa que a gente ignora e que a gente fala, vamos pular essa genealogia aqui, mas existe um motivo para tudo, né? E pra gente chegar aqui e ficar, nossa senhora, que coisa linda, né? Estarrecido. Beleza, pessoal, era só isso. Essa é a segunda aula. Deu aí, passei 4 minutos do que eu tinha me proposto, mas tudo bem, como teve 5 minutos de atraso, 8h05 a gente começou, então deu cravado aqui, ó, britânico, hein? Então, eu espero principalmente que vocês saiam daqui também encorajados a continuar lendo. Leiam os textos. Se você não começou, dá tempo de começar. Agora você já tem uma explicação mais detalhada. E principalmente, pessoal, essa questão de buscar Jesus. Buscar esse Deus que é misericordioso, que é gracioso o tempo todo e desde o começo. Buscar nas histórias, tá? Gostaria de orar antes da gente encerrar. E aí, fechamos, tá? Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor nos ensinou, nos abençoou com todo esse conteúdo que o Senhor nos traz pela Tua Palavra. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus justo e amoroso, Deus. Obrigado porque o Senhor, desde o começo, o Senhor nos planejou e o Senhor nos resgata. E o Senhor dá essa solução, essa saída para a gente não ter que lidar com a ira, né, do Senhor, Pai. Obrigado pela salvação que a gente tem em Cristo, Senhor. Quero orar também para que se existe alguém aqui nessa aula que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que possa estar conversando contigo, Senhor, e resolvendo essa questão do pecado, que é uma questão tão séria, Senhor. Que a gente possa sempre entregar o controle das nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória que a gente está vivo, Senhor. Nos encoraja a continuar estudando a Tua Palavra e ouvindo o que o Teu Espírito Santo tem para nos falar. Em nome de Jesus eu oro. Amém.